Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a quarta e última mensagem de hoje, em vídeo e áudio ao mesmo tempo, para você que está dentro do Brasil e fora do Brasil, conosco, ouvindo, espertamentos, alertas, que você não vê na igreja babilônica. O Satanás vai botar um fechiclé na boca de muita gente, para não falar temas como esses que Deus levantou a gente para falar. Por isso eu te peço, interceda por essa escola bíblica, invista nessa escola bíblica. Por aí tem multidão de filho do cão, pregando mentiras, dizendo, bote o Pix aí para mim. E aqui ninguém se oferece. Há mais de 15 dias, que eu estou com 70 centavos no meu Pix. E sabe que essa igreja é pequena, só nossa conta de luz é R$1.000 e pouco, uma igreja que arrecada R$3.000 e pouco. Como que vai sustentar alguma coisa? Como que nós vamos trabalhar desse jeito? Porque esse tipo de doutrina que se prega, a maioria é fugitivo, vai embora para outro lugar inventando um monte de mentiras, para não ficar ouvindo igual o povo fazia com Jeremias. Detestava as pregações de Jeremias, como Israel fez com Cristo. Detestava as pregações de Jesus, porque ele pregava diferente dos fariseus, totalmente diferente dos fariseus, e o povo detestou ele, expulsou ele totalmente, expulsou Jeremias, expulsou Cristo, depois crucificou Cristo. Assim, uma igreja como essa, e igrejas verdadeiras, irmãos, elas vão estar cada vez mais vazias. Entenda isso, porque vai ter muita gente fugindo para as Babilônias, que estão enganando, enchendo linguiça. É só cantar, é só orar, é só pregar, e as pregações nunca são de lavar, de conscientizar, para se santificar, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É o tema de amanhã, Efésios 5:3, que diz, isto não convém ao santo, vai ser o tema de amanhã. Ponto. Então, interceda por essa escola bíblica e faça alguma coisa para esse programa continuar indo até na tua casa, para a gente não parar, tá bom? Vamos lá. Eu quero falar aí então da contaminação, né? Por que Deus falou que é contaminado? No tempo de Jeremias, aqui ó, ele diz aqui ó, Jeremias 13, pega a tua Bíblia, 27, diz, vi as tuas abominações, os teus adultérios, os teus rinchos. Comparava ela com um cavalo, uma égua no cio, se prostituindo. Eu vi os teus rinchos, que é assim como um jumento, uma jumenta, quando está no cio, olha o outro, assim que Deus vê espiritualmente aqueles que vivem na prostituição. Aí ele diz, teus rinchos sobre os outeiros do campo, ai de ti, Jerusalém, não te purificarás, até quando ainda? Jeremias 13, 27. Aí aqui em Lamentações ele diz assim, ó, capítulo 1 de Lamentações, verso 9, a tua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim. Quer dizer, achava que nunca ia acontecer essa devastação, essa guerra, essa perda, essa grande tribulação que aconteceu para eles. Nunca acharam que vai acontecer isso. Como a Bíblia diz que vai haver uma grande tribulação, multidão de cristãos vai ter que passar por ela, porque quando Jesus voltar vai levar apenas os santos e nunca os ímpios que vivem no meio do povo de Deus. Como o capítulo 5 de Jeremias diz, ímpios se acham no meio do meu povo e ultrapassa até os feitos dos malignos. Você nunca leu isso aqui, ó? Aqui, ó, Jeremias 5, é como Deus vê o ser humano, ó. 26, 29,
Jeremias 5. Então, meu amado irmão, ímpios estão lá cantando e orando e pregando, e são profetas, e são pregadores, mas não vão se purificar. E vão dizer todo o tempo: Jesus está voltando, nós vamos para o céu, nós vamos para o céu. Tenha cuidado com isso. Mentindo para si mesmo, porque estão destruindo a relação com Deus. De 1 Coríntios 3:17, matando tudo no relacionamento com Deus. E Deus disse: então eu também caio fora. Como ele diz por Jeremias, né? Capítulo 3, 6 ao 10 de Jeremias. Ele disse: olha, como tua irmã, ali na época eles eram separados, Israel separado em dois grupos diferentes, governado por 2 reis diferentes, e eles eram inimigos de morte, Samaria e Jerusalém. Ele disse: a tua mãe, irmã, se prostituiu, dei carta de divórcio. Jerusalém, eu também dei carta de divórcio. Se separou totalmente. Aí até escrevi um livro por causa disso, chamado A Igreja Divorciada, por causa dos seus ídolos, das suas sujeiras, separada totalmente de Cristo. Por isso Paulo diz: eu quero te apresentar como uma virgem pura ao marido Cristo. Mas eu temo que, assim como a serpente enganou Eva, tu seja também enganado e te separe de Cristo. 2 Coríntios 11, 3 e 4. Então vamos lá, irmãos. Ele diz, Lamentações 2, a sua imundície, capítulo 1, 9, a tua imundície está na sua saia, nunca se lembrou do seu fim. Aí diz assim, capítulo 2 de Lamentações, verso 2, devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Diz assim, no verso 17 de Lamentações, capítulo 1, diz: mandou o Senhor acerca de Jacó que fossem inimigos os que estão em redor dele. Jerusalém é para eles como uma coisa imunda. Na minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está diz aqui que está mais perto do original. Lamentações 2, verso 6, bem no final diz: rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. O próprio Deus disse: por mim tu não é mais rei aí do meu povo, tu não é mais rei de coisa nenhuma, eu te coloquei aí, ou o diabo te colocou, mas para mim tu não é coisa nenhuma. O sacerdote é a mesma coisa, o mundo pode ter colocado você, mas eu não, rejeitei totalmente. Então, meus amados, no Novo Testamento, Paulo diz: Deus rejeitou o seu povo? Não, é o capítulo 10, né? Não, Deus não rejeitou, nunca ele vai rejeitar, irmão, mas se eu rejeitar, ele me rejeita, viu? Se eu não quiser nada com ele, porque eu quero viver as coisas do diabo, eu quero matar a relação dele comigo, pronto, ele vai embora, vai procurar outro, eu fico sozinho, e o diabo diz: você está sozinho? 1 Timóteo 5,15, o desviado foi seguir Satanás. Então tenha cuidado com isso. Então eu quero falar sobre isso aqui, tá? A palavra rejeitar e abominar, né, que você vê aí, é o mesmo de Apocalipse 21, 7, que diz que lá no céu não vai entrar jamais quem cometa abominação e quem contamine. O que é contaminar? É eu trazer para mim mesmo ensino falso, estilo de vida falso, trazer o pecado, mundanismo, e também usar aquilo como estilo de vida para os outros, dar conselho falso, ou eu ser um exemplo falso para os outros copiarem. Muito dentro da casa de Deus, irmão, tem sendo modelo ridículo, nojento, mundano, sujo, porco, para os outros estar olhando dentro da própria igreja, dizer: eu vou para aquela igreja ali, porque a mulher do pastor anda toda depravada, na rua, na piscina, só de sunga, mostrando tudo, fio dental no pneu traseiro, e lá na igreja, glória a Deus, aleluia, eu vou para essa igreja aí, porque eu não preciso mudar nada. Você está contaminando. E o Apocalipse 21, 27 diz: lá não vai entrar nada que contamine. Aonde? No céu, na casa onde vai habitar, tá bom? Lá em Tito, capítulo 1, 16,
diz que tem gente que Deus chama ele de abominável e reprovado para toda a boa obra. Abominável quer dizer insuportável. Tem gente que está fazendo a obra de Deus, mas Deus não suporta ele, porque ele é abominável, não se arrepende. Então, Lucas 16:15, eu quero te dizer que Jesus usou essa expressão para comportamentos de pessoas, tá? 16:15 diz, ó, deixa eu pegar aqui 15. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Isso aí ele dizendo para os fariseus, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Aqui está dizendo que eles eram elevados, soberbos, queriam se mostrar como santidade, queria que o mundo conhecesse eles como super santo, mas para Deus eles não eram coisa nenhuma, e Deus chamava isso de abominação. Então cuidado você, que na igreja tu parece igual um fariseu, por fora está limpo, está santo, por dentro está podre, como Jesus disse em Mateus 23:24 em diante. Ele diz, olha, limpa primeiro por dentro, fariseu, porque vocês são igual um sepulcro caiado, por fora parece limpo, formoso, justo, por dentro está cheio de iniquidade, de imundície, de osso podre, de morto, igual uma sepultura. Quer dizer, eles mataram tudo no relacionamento com Deus. Deus chamava ele de uma sepultura ambulante. Querido, muito de nós que não se lava, mas vem se sujando, adotando coisas que os ímpios desse mundo usam nas suas maldades e acrescentam isso na sua vida religiosa, que na igreja, glória a Deus, aleluia, e fora Deus vê ele como um sepulcro ambulante, cheio de coisa suja, imunda, podre, morta dentro de si mesmo, perdido. Não adianta ele pregar, como Jesus dizia para os fariseus, não adianta vocês pregar para ninguém, fariseu. Mateus 23:15, ai de vocês, porque vocês conduzem muita gente para a religião de vocês e depois fazem dessa pessoa filho do inferno 2 vezes mais do que vocês mesmos, condutores cegos. Então eu quero falar disso. Muita gente, irmão, não vai ouvir essas coisas. Pregações como nós vamos fazer porque queremos despertar você, porque queremos ver você no céu. Nunca queremos ver você, nem Deus, como Jerusalém da época de Jeremias, ou como Jerusalém da época de Cristo, ou como a igreja de Éfeso, que já falamos aqui, que foi, não é mais, era, não é mais. Com Jeremias 2:3 diz assim, tu era a santidade, tu não é mais, tu era. Então Deus não quer que a gente seja no passado, Deus quer que a gente seja para sempre. Aceitei o estilo de vida que o cristianismo traz para mim, agora é para sempre. Então, com o que se contamina uma casa? Com ídolo. Ezequiel 20:31. Em Daniel capítulo 1, verso 8, olha só que coisa linda. Eu anotei algumas coisas que eu fico olhando aqui. Primeiro, eu estudo muito, antes tiro um tempo para estudar, para depois eu anotar um monte de coisa para tentar falar para vocês o melhor que der para falar, que eu anotei muito, mas nem metade que eu anotei eu não posso falar por causa do tempo, viu? Por isso que a gente vai às vezes por aí pregar e gasta mais tempo e pode falar mais, que o povo quanto mais ouvir melhor. Então eu anotei aqui de Daniel capítulo 1 verso 8, diz que ele estava na Babilônia e era um jovem, e ele botou no seu coração não se contaminar com as coisas da Babilônia. Querido, será que hoje Deus encontra pessoas igual a Daniel? Claro que sim, que a Bíblia diz que vai ter o joio e o trigo, a ovelha e bode, quando Jesus voltar, dentro do reino de Deus, no meio dos servos de Deus. Vai ter aqueles que querem viver a vida mundana, que estão apaixonados pelo mundo e traz para si, se contaminam,
se separam de Deus, matam a relação com Deus. E vai ter também aquele que diz: olha, eu não quero isso para mim, já fiz isso um dia, já fui um escravo nisso daí. Ou talvez ele nunca foi, nasceu numa família cristã, e um dia ele aprendeu a dizer não para o mal, e vai para sempre dizer: olha, não abro mão do que Deus me prometeu, eu vou botar no meu coração igual Daniel, nunca vou me contaminar. É isso, irmão, que Deus está querendo ver em nós, tá certo? Mateus 15, 18, o que é que contamina? É o que sai de dentro de nós. O que contamina a gente, o que faz sujeira, que se a gente não se arrepende, Deus abandona totalmente o prédio, o santuário. Vamos lá? É a mesma coisa de Marcos, pega Marcos capítulo 7, é a mesma coisa, tá bom? O mesmo que está lá em Mateus 15, 18 é o mesmo que está aqui em Marcos 7, que eu vou ler, que aqui a linguagem é melhor. 7, 18, ele diz: assim também vós estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo que é de fora contamina o homem, não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Que naquela coisa, tu não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer aquilo, como diz a igreja adventista, que é uma mentira do diabo. Jesus está dizendo aqui: o que contamina você é o que sai da tua boca, não é a comida que tu come. Fariseu, aqui diz: o que sai do homem, verso 20, Marcos 7, o que sai do homem, isso é que contamina. Quer dizer, aí ele vai dizer o que? Porque interior do coração, ele está falando aqui, é coração, dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja. O que mais? A blasfêmia, a soberba, a loucura. Ao verso 23 de Marcos 7 diz: todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então uma casa contaminada é igual da época ao santuário de Deus, que Deus detestou o santuário de Jeremias 2,7 e destruiu a relação com Israel, porque eles já vinham se contaminando há muito tempo. Foi por isso que Deus chamou Jeremias e disse: pare com isso. Tanto que no capítulo 7, 1 em diante, Jeremias, Deus disse através de Jeremias: vocês quiserem continuar adorando nesse lugar, procure melhorar os caminhos de vocês, procure melhorar. O próprio Deus disse: fique aí na frente, ó, e diga para todo mundo que entrou aí para adorar. Então o povo já vinha adorando, mas tudo sujo e imundo, porque vivia fazendo coisas iguais. Marcos 7, 20 em diante, que Israel também fazia, adorando. Todo sábado eles iam para aquele prédio, multidão de gente, cantar, orar. Tanto que Mateus 15, 7 ao 9, Jesus disse: hipócritas, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me adoram. Então tenha cuidado. Eu até escrevi um livro com o tema O Engano de um Adorador. Muita gente enganada, só cantando, só porque tem voz bonita, ou porque gosta do hino, mas não quer deixar a vida que faz Deus se afastar do santuário, matando, 1 Coríntios 3,17, matando sua relação com Deus, porque o salário do pecado é a morte. Por isso que Tiago 4, verso 5 diz: o Espírito que habita em você tem ciúme. A mesma coisa Deus usou no livro de Ezequiel, 8, diz assim, 8, a imagem de ciúme que provoca o ciúme de Deus. Aí diz assim, Ezequiel 8:3, e estendeu a forma de uma mão, me tomou pelos cabelos da minha cabeça, o Espírito me levantou entre a terra e o céu, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Aí ele diz assim,
verso 6. Filho do homem, vês tu o que estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então, é igual, preste atenção, bora formar aqui uma parábola. Imaginar que você é casado com uma mulher. Aí você chega na tua casa e encontra uma foto de um cara que antigamente era que se prostituía com ela. Aí tu chega lá, tá a foto do cara lá, aquela foto gigantona, enorme que ela mandou fazer, botou lá agora. Tu vai pensar o quê? Tu dizer quem é essa pessoa? Ah, isso aqui é o cara que eu me atracava lá no motel com ele toda noite, se escangalhava lá. E tu botou isso aí agora para quê? Isso não vai causar um sentimento em você? Embora que a Bíblia diz que o crente ele não sente ciúme, ele sente zelo, porque ele está sendo traído. Aí você diz, você vai continuar com isso daí, você não vai tirar isso nunca daí? Não, eu vou deixar isso aí. Rapaz, então o que tu quer com isso daí? Então eu vou me embora. É assim que a Bíblia manda fazer. O ímpio quer se prostituir, você vai embora. Foi assim que Deus fez. É 1 Coríntios 7 sobre casamento, no verso 14 em diante. Quando o ímpio quer se separar, né? Ou melhor, porque quer viver na prostituição, você está livre para dar carta de divórcio. Foi igual que Deus fez aqui, ele se afastou do santuário, por causa de um ídolo. Irmão, toda vez que você bota ídolos, Deus se afasta. Cuidado que tem um monte de ídolo que nós botamos na nossa relação com Deus. Um é o mundanismo, mas o primeiro é a egolatria, dizer, eu que mando em mim, o problema é meu, ninguém me manda, pastor não me manda, a Bíblia não me manda, eu vou copiar os mundanos do jeito que eu quero. Você é um idólatra, porque o mundo é governado por Satanás, para trazer um monte de estilo de vida nojento, que causa o ciúme de Tiago 4:5, que Deus tem ciúme de você, porque você é dele, só dele, ele não quer dividir com ninguém. Se você de verdade for dele, a não ser que tu diga logo a Deus, e larga de mão, eu sou idólatra mesmo, porque eu quero me prostituir com quem eu quiser, quero ser um depravado, não quero me purificar. Aí tu já sabe, tu mesmo escolheu para separar. Então, querido, tem muito mais, né? O Davi no 78:60 do Salmo, ele diz que Deus desprezou a morada, deixou ser destruída a morada de Deus, porque ali era uma profecia. Deus já estava vendo que mesmo ele mandando falar o Salomão para ele fazer o templo, filho dele, no futuro seria destruída aquela casa. Salmo 78:60. Então Deus avisa assim, eu estou te avisando, cuidado, porque Deus não quer nunca que tu destrua a relação com Deus, de 1 Coríntios 3:17, e nunca que o diabo habite dentro de você, porque a casa está vazia, Mateus 12:43 ao 45. Ponto. Te reconcilia, te agarra com Deus, busca a santidade, que só quem vai ganhar é você. Jesus está voltando e somente os santos vão subir. Hebreus 12:14. Amém? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Tá. Amanhã voltaremos para estudar Efésios 5:3. Coisas que se faz que não convém aos santos. Você quer subir? Vamos estudar amanhã. Chame alguém, já pega meu número, indique ele para estar aqui conosco na escola bíblica. Diga para ele, olha, você não quer estudar para aprender, para de verdade ir para o céu? Então está aqui o texto, 984904763, código do Maranhão 98, esse é meu número particular, para o WhatsApp, e você também indique aí os vídeos, tá bom, do YouTube, que estamos gravando todo dia, tá? E outros vídeos que estaremos enviando para o YouTube todo dia, despertamento sobre a volta de Jesus, sobre o chip que já está sendo usado aí, muita gente usando o chip, que é o do sinal do 666, do Apocalipse 13, de várias maneiras. Mais tarde vamos enviar alguns vídeos para o nosso site sobre esses chips. Então mais tarde peço que você entre lá, digitando no YouTube
A Verdade vos libertará, Wagner de Jesus, e você vai ter lá um monte de vídeo para você ver despertamentos, sinos, alertas sobre a volta de Jesus. Prepara-te, Jesus está voltando. Tá? Envia essa mensagem para alguém, amanhã voltaremos, nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará.